Oi para todos. A evolução de Singapura é um dos estudos de caso mais fascinantes na história mundial moderna. Enquanto nossa geração conhece Singapura como um belo país totalmente desenvolvido, muito poucos de nós sabem que apenas algumas décadas atrás, nos anos 1950, era assim que Singapura parecia. A taxa de desemprego era alta, distúrbios comunitários irrompiam de tempos em tempos, e a própria terra de Singapura era uma das maiores colônias de favelas do mundo. Além disso, Singapura tinha desvantagens graves, diferentemente de outros países. Eles não tinham uma grande população para depender, nem tinham vastas terras e, mais importante, não tinham nenhum recurso natural como carvão ou petróleo. E ainda assim, apesar dessas desvantagens, em apenas 35 anos, Singapura passou de uma cidade favela para se tornar um dos países mais ricos do mundo. A questão é o que exatamente aconteceu nessas 3 décadas, que transformou um pequeno país como Singapura no centro econômico do mundo. E mais importante, como cidadãos da maior democracia do mundo, o que podemos aprender sobre os princípios de construção de uma nação incrível? Essa é uma história dos primeiros anos de 1940 durante o auge da Segunda Guerra Mundial. Só para informar, a Segunda Guerra Mundial foi disputada entre 2 grupos. Países. O primeiro grupo era as potências do eixo, e o segundo eram as potências aliadas. A aliança do eixo consistia em Japão, Alemanha e Itália. E eles tinham um acordo de que os alemães capitalizariam na Europa continental. Os italianos queriam dominação sobre o mar Mediterrâneo, e os japoneses queriam dominação sobre a Ásia Oriental e o Pacífico. Para combater a aliança do eixo, existia um grupo chamado Potências Aliadas, que incluía Grã-Bretanha, Singapura, União Soviética e Estados Unidos. Em 1930, Singapura era uma colônia britânica há mais de um século, e seu ativo mais precioso, talvez o único, era a localização, porque Singapura estava no coração da rota comercial que conectava a Ásia e a Europa, razão pela qual Singapura se tornou a colônia da coroa do Império Britânico. Embora a ilha tenha prosperado sob o Raj britânico, estava à beira de uma catástrofe quando a guerra estourou em 1939. Durante esse tempo, 2 grandes eventos na história aconteceram. O infame ato de Pearl Harbor ocorreu em 7 de dezembro de 1941, e foi aqui que a unidade militar do Japão atacou a paz naval do Zeon. E isso foi claramente um ato de guerra. E em segundo lugar, durante o mesmo período, as tropas japonesas estavam varrendo a Ásia e estavam muito interessadas em capturar Singapura, particularmente. Porém, sobre os cidadãos de Singapura, eles pensavam que, como o Raj britânico era tão grande, a ilha seria facilmente protegida pelos japoneses. Mas vocês sabem o que aconteceu, pessoal. O que se seguiu foi então conhecido como a maior vitória do Japão na Segunda Guerra Mundial e o ato mais infame de estupidez dos britânicos, onde menos de 10.000 soldados japoneses capturaram a ilha de Singapura e fizeram 16.000 soldados britânicos, 14.000 soldados australianos e 32.000 soldados indianos como prisioneiros de guerra. E o que se seguiu é considerado um dos momentos mais horríveis na história de Singapura. As tropas japonesas realizaram uma série de massacres em todos os prisioneiros, incluindo os civis inocentes. Milhares foram mortos de formas inimagináveis. E as coisas estavam tão ruins que mulheres foram estupradas e enviadas sob a etiqueta de equipamentos militares para várias partes do mundo. E a maioria dessas mulheres tinha entre 14 a 18 anos. E em nome da eliminação de pessoas anti-japonesas, o exército japonês matou cerca de 50.000 pessoas, em menos de 2 meses, sob algo chamado Operação Suting. Este foi o horrível estado de Singapura pelos próximos 3 anos até 1945. Em 6 de agosto de 1945, o exército do Jusei respondeu a Pearl Harbor lançando bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. E a essa altura, o ataque alemão havia caído, Hitler estava morto e, em um mês, a Itália estava prestes a se render. Portanto, os japoneses não tiveram outra opção a não ser recuar de Singapura, e o Raj britânico voltou a Singapura em 12 de setembro de 1945, ou seja, 10 dias após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas desta vez, quando os britânicos voltaram, Singapura já não era mais a mesma colônia da coroa que os britânicos perderam para os japoneses, porque a ilha estava completamente em ruínas. Grande parte da infraestrutura foi perdida e destruída. As linhas de eletricidade e água estavam danificadas.
Muitos dos serviços de telefone não estavam funcionando. E mais importante, as instalações do porto no porto de Singapura haviam sido completamente devastadas. E por causa disso, a economia de Singapura estava em ruínas completas, o que eventualmente resultou em enormes escassez de alimentos. A condição de Singapura naquela época era tão ruim que até mesmo o arroz era considerado um luxo. Após presenciar eventos horríveis, o povo de Singapura decidiu abandonar o país. Eles perderam a fé no governo britânico como resultado. O movimento nacionalista começou a despertar em toda a Ásia. Foi aqui que ocorreu o histórico processo de descolonização, onde os britânicos começaram a arrumar suas malas, porque os negócios já não eram mais viáveis na Ásia. É por isso que, se você vê depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, a partir de 1945, a maioria dos países asiáticos começou a se tornar independente dos britânicos. Singapura começou a obter sua independência dos britânicos. Os britânicos permitiram eleições em seu domínio antes de conceder a independência. E é aqui que o herói da nossa história entra. Um jovem advogado de 31 anos chamado Lee Kuan Yew, juntamente com outras 4 pessoas, fundou um partido chamado Partido da Ação Popular, que ascendeu ao poder em Singapura britânica. Poucos sabiam naquela época que este partido iria redefinir o destino de Singapura para torná-lo um caso icônico para o mundo aprender. Mas naquela época, as coisas não saíram como planejado. Singapura tinha muito poucos recursos próprios e literalmente não tinha direção sobre como prosseguir. E foi quando eles viram um novo raio de esperança na forma da Malásia. Antigamente, a Malásia era bem maior que Singapura. Eles tinham muito mais recursos. Eles ainda têm muito mais recursos. E naquela época, Singapura precisava muito da ajuda deles. A Malásia admitiu Singapura em sua federação, e o Partido de Ação Popular, então no poder, decidiu unir Singapura à Malásia. Com isso, Singapura rapidamente se tornou um dos 14 estados da Malásia. Isso foi feito com a visão de que Singapura seria capaz de criar mais empregos e teria acesso ao mercado livre na Malásia. E em troca, a Malásia teria acesso ao porto de Singapura e aos impostos coletados do povo do estado. Justo quando parecia que tudo se encaixava para Singapura, o inferno se soltou novamente. A Malásia começou a explorar Singapura, exigindo 13 anos para o primeiro pagamento. Material produzido em Singapura contribui com 89,8% dos impostos, mesmo com somente 17% da população da Malásia. E além disso, eles começaram a favorecer a população malaia e discriminaram o resto, ou seja, os indianos, os chineses e as outras minorias. E isso logo aumentou a tensão entre ambos os lados, e o que se seguiu foi outra série de massacres. Em 21 de julho de 1964, o pior tumulto comunitário pós-guerra eclodiu entre os chineses e os malaios. E isso deixou dezenas de pessoas mortas e centenas feridas. Eventualmente, a Malásia declarou que o estado de Singapura estava em estado de perigo e finalmente expulsou Singapura de seu país. E é assim, senhoras e senhores, que a ilha de Singapura obteve sua independência não por escolha, mas por isolamento compulsivo. E isso finalmente levou novamente a um desastre econômico. Por quê? Porque por mais de 100 anos, a economia de Singapura estava entrelaçada com a Malásia. Borracha e estanho eram produzidos no continente malaio e eram então levados a Singapura para negociação em todo o mundo. Mas dentro de 15 dias, todos os armazéns de Singapura ficaram vazios. Pessoas perderam empregos novamente. Novamente houve violência comunitária. E novamente a economia estava em apuros. Agora, eles não tinham indústrias, muito poucas fábricas. E para piorar a situação, seu maior empregador, que é o exército britânico, estava planejando deixar o país de repente e completamente. Isso implicava 3 coisas para Singapura. Sem proteção do exército britânico, alto desemprego porque os britânicos eram os maiores empregadores de Singapura e, além da crise econômica, 20% do seu PIB existente desaparecerá após a saída dos britânicos. Essa era a triste realidade de Singapura, em 1965. Agora, a questão é, com tantos massacres que aconteceram em apenas uma geração, com uma crise econômica em mãos, sem exército, sem vastas terras, sem população, sem recursos naturais, sem indústrias, muito poucas fábricas, muita violência comunitária, com desemprego no seu auge e com 20% do seu PIB em um estado tão volátil, como diabos esse pequeno país conseguiu se tornar um dos países mais ricos do mundo?